Existe uma dor silenciosa que atinge muitos pais depois dos 50 anos, uma dor que não se fala facilmente na mesa de jantar. É a sensação de que, depois de décadas de sacrifício, de noites sem dormir, de apoio financeiro e emocional incondicional, o retorno que se esperava, o mínimo talvez, não vem. Você olha para o seu filho adulto, bem-sucedido ou encaminhado na vida, e se pergunta, com o coração apertado: onde foi que eu errei na educação? Por que ele não diz um simples obrigado? Essa sensação de vazio e injustiça é profundamente humana e totalmente compreensível. O que você sente não é mesquinhez, mas a frustração de ver um contrato emocional não escrito ser ignorado. E é exatamente sobre esse contrato, sobre essa expectativa e sobre a complexa dinâmica da gratidão em famílias com filhos adultos que vamos conversar hoje, de forma aberta e sem julgamentos. Eu prometo que, ao final desta conversa, você terá uma visão completamente nova, entendendo que a falta de expressão de gratidão muitas vezes esconde dinâmicas muito mais complexas do que a simples ingratidão. Não se trata de uma falha de caráter do seu filho, e muito menos de um erro irreparável na sua jornada como educador. O que vamos fazer é um mergulho profundo na psicologia da gratidão dentro das relações familiares adultas, desvendando por que o que para você parece óbvio, a expressão de reconhecimento, para o seu filho pode ser um fardo, uma obrigação ou, pior, uma forma de perpetuar a dependência. Vamos transformar a frustração em compreensão e, finalmente, em ação, restaurando a paz na sua mente e na sua casa. Contextualizar esse problema é o primeiro passo para a cura da sua alma parental. Você está sentindo a quebra do que os psicólogos chamam de contrato não declarado. Este contrato pressupõe que, se o pai ou a mãe se sacrifica, o filho, em algum momento da vida adulta, deve reconhecer e retribuir esse esforço, seja através de cuidado, carinho ou, no mínimo, da gratidão verbal. Quando essa retribuição não vem, o pai ou a mãe se sente desvalorizado, como se todo o esforço tivesse sido em vão, ou pior, como se tivessem criado um estranho. O problema reside no fato de que o amor parental, em sua essência, deveria ser incondicional, mas a expectativa de gratidão o torna sutilmente condicional. Essa expectativa, ainda que inconsciente, coloca a gratidão como uma espécie de moeda de troca, um pagamento por um serviço que, na verdade, foi dado por amor. E quando o filho adulto percebe esse peso, essa dívida invisível pairando sobre ele, a reação instintiva não é a gratidão, mas o ressentimento. O peso da dívida é tão grande que ele prefere não reconhecê-la para não ter que se sentir eternamente em débito. Vamos analisar as causas psicológicas profundas desse comportamento, começando pelo conceito de diferenciação do self. Para se tornar um adulto plenamente funcional e independente, o seu filho precisa se diferenciar de você. Precisa se ver como um indivíduo separado, com suas próprias conquistas e falhas. Em alguns casos, a expressão de gratidão excessiva pode ser vista pelo filho como um retrocesso, um reconhecimento de que ele ainda depende emocionalmente ou financeiramente do apoio parental. A falta de gratidão pode ser, portanto, uma tentativa desajeitada do seu filho de estabelecer limites e de afirmar sua independência. Ele pode inconscientemente temer que, ao agradecer efusivamente, estará dando a você uma licença para se intrometer em sua vida ou para continuar controlando suas decisões. É um mecanismo de defesa, ainda que doloroso e mal interpretado por você, que busca proteger a autonomia recém-adquirida ou ainda em construção. Outro fator crucial, especialmente nas gerações mais jovens, é o que chamamos de direito adquirido psicológico, ou entitlement. Este não é um diagnóstico de falha moral, mas um fenômeno cultural e psicológico onde o indivíduo acredita merecer coisas boas e tratamento especial sem precisar de esforço ou reconhecimento. É um reflexo de uma sociedade que muitas vezes supervalorizou a autoestima em detrimento da humildade e do reconhecimento do esforço alheio. Uma sociedade onde muitos de nós pais inadvertidamente colocamos o conforto dos filhos à frente da responsabilidade. Nós, pais da geração pós-guerra e baby boomers, muitas vezes nos esforçamos ao máximo para dar aos nossos filhos o que nós não tivemos, e nessa ânsia de proteger e prover, acabamos pavimentando demais o caminho. O resultado é que o esforço e o sacrifício que você dedicou não são vistos como um legado, mas sim como a obrigação dos pais.
A gratidão só aparece quando algo é percebido como obrigação parental, o que é uma barra muito alta para ser alcançada no dia a dia. Pesquisas em psicologia familiar e social frequentemente apontam para o aumento do narcisismo subclínico, o traço, não o transtorno, em populações mais jovens, e isso tem uma relação direta com a expressão de gratidão. A gratidão exige que a pessoa reconheça a importância do outro em seu sucesso, mas a mentalidade narcisista tende a internalizar todos os sucessos como puramente resultado do seu próprio mérito e esforço, minimizando a contribuição externa, incluindo a dos pais. Para seu filho, é mais fácil e confortável dizer "eu consegui" do que "eu consegui apoio inabalável dos meus pais". Além disso, é fundamental diferenciar a dá. Seu filho adulto pode ter um profundo apreço e amor por você, pode internalizar que você é a base de tudo o que ele é, mas simplesmente não ter o hábito ou as ferramentas emocionais para isso verbalmente. Para muitas pessoas, especialmente homens criados sob a cultura do estoicismo, a expressão de sentimentos profundos, como a gratidão, é vista como vulnerabilidade ou fraqueza, e eles preferem demonstrar esse amor através de ações, como aparecer para consertar algo em casa ou simplesmente estar presente, mas sem as palavras mágicas que você tanto espera. Vou lhes contar um caso real que ilustra perfeitamente essa dinâmica. Conheci uma mãe, chamaremos de Dona Helena, que havia investido todas as suas economias para quitar o apartamento do filho. Era um presente monumental que a deixou com a sensação de dever cumprido, mas também financeiramente exausta. O filho, Pedro, recebeu a notícia com um breve "que bom, mãe", e mudou de assunto, falando sobre um problema no trabalho. Dona Helena ficou devastada. Ela esperava lágrimas, abraços, um discurso de gratidão, mas recebeu o que interpretou como frieza e descaso. O que estava acontecendo ali era uma confusão de linguagens. Para Dona Helena, o presente era a expressão máxima do seu amor e sacrifício, e a gratidão verbal seria o reconhecimento desse amor. Para Pedro, o presente era tão grande que ele não conseguia processar a dimensão da dívida, e a sua reação foi se fechar. Ele sentiu-se esmagado pela magnitude do presente, e o seu "que bom, mãe" foi uma tentativa de minimizar o evento, para não ter que lidar com o peso do sacrifício dela. Ele não estava sendo ingrato, ele estava em pânico emocional perante o peso de uma generosidade que ele sentia que jamais poderia retribuir. O silêncio do Pedro não era ingratidão, mas sim uma incapacidade de lidar com a intensidade da emoção e da responsabilidade. O que transformou a perspectiva de Dona Helena foi quando ela parou de focar na palavra "obrigado" e começou a focar na de outras demonstrações de afeto. Ela notou que, nos meses seguintes, Pedro ligava com mais frequência, passava mais tempo na casa dela e se oferecia para levá-la ao médico. Ele estava pagando a sua dívida de gratidão através de ações, que era a linguagem de amor que ele conhecia, ainda que não fosse a dela. Essa é a perspectiva transformadora que proponho a você. Pare de buscar a gratidão performática, aquela que é verbalizada, teatral e feita para agradar, e comece a reconhecer a gratidão existencial. A sua maior recompensa, o maior obrigado que você pode receber, não é uma frase, mas a vida adulta funcional e autônoma que seu filho está vivendo. O fato de ele estar bem, seguindo seu caminho, sem precisar do seu resgate constante, é o testemunho silencioso e mais profundo do sucesso da sua parentalidade. Seu filho estar capacitado para enfrentar o mundo, mesmo que com falhas e tropeços, é o ápice do seu trabalho como pai ou mãe. O sucesso da criação não vai ter um filho submissivo e eternamente agradecido, mas sim ter um indivíduo livre e capaz. A liberdade dele é a sua prova. Se você ainda sente que ele precisa de você em todas as áreas, a falta de gratidão pode ser um sinal de que ele ainda não se sente plenamente capaz e, portanto, vê o que você faz como uma extensão do que ele deveria ter e não como um presente. Para mudar essa dinâmica, o primeiro passo estratégico é reavaliar a sua própria motivação. Pergunte a si mesmo: eu dou para que ele me agradeça ou eu dou porque eu amo? Se a resposta estiver inclinada para a primeira opção, você está usando o ato de dar como uma ferramenta para suprir a sua necessidade de validação e reconhecimento, e isso não é amor incondicional, mas uma transação. Seu filho, mesmo que inconscientemente, sente o peso dessa expectativa e se retrai.
É crucial começar a estabelecer limites saudáveis e, o mais importante, a parar de resgatar o seu filho de todas as dificuldades. Se você continua resolvendo todos os problemas financeiros dele, a pagar as contas que ele deveria pagar ou a se intrometer em crises que ele deveria gerenciar, você está perpetuando a dinâmica da dependência. Quando ele é dependente, ele se sente no direito de receber, e o direito adquirido mata a gratidão na raiz. A gratidão floresce na escassez e no reconhecimento do que é, não no que há. A estratégia prática envolve a comunicação assertiva, mas não acusatória. Em vez de dizer, você nunca me agradece por nada do que eu faço, que é uma acusação que só gera defesa e ressentimento, use a linguagem do eu. Você pode dizer, com calma e em um momento neutro, sem estar no meio de uma crise. Eu me sinto desvalorizado quando dedico meu tempo e não recebo nenhum reconhecimento. Eu não preciso do agradecimento para te ajudar, mas preciso saber que o meu esforço foi visto, pois isso me afeta emocionalmente. Essa abordagem retira o foco do suposto defeito de caráter do filho e coloca o foco no seu próprio sentimento, que é uma responsabilidade sua. O filho não pode negar o que você sente, apenas o que você o acusa de ser. Essa vulnerabilidade, quando bem colocada, é muito mais poderosa do que a raiva. Ela abre espaço para um diálogo adulto e honesto sobre as diferentes linguagens de apreciação que existem na família. Você pode até perguntar diretamente: qual é a sua maneira de demonstrar que você aprecia o que eu faço por você? Outra estratégia poderosa é modelar a gratidão, em vez de exigi-la. Seu filho adulto está observando você. Se você expressa gratidão pelas pequenas coisas da vida, pelo esforço do seu parceiro, pelo serviço de outras pessoas, você está ensinando, pelo exemplo, que o reconhecimento faz parte da vida adulta. A gratidão é um músculo emocional que se desenvolve pela prática e pela observação, não pela imposição e pela bronca. Lembre-se de celebrar as pequenas independências. Quando seu filho tomar uma decisão difícil sozinho ou resolver um problema complexo sem a sua ajuda, celebre isso como uma vitória dele e não como uma falha sua. Diga, fiquei tão orgulhoso de como você lidou com aquela situação, você está realmente se tornando um adulto forte. Isso reforça a autonomia dele e indiretamente valida que o seu trabalho de base foi bem sucedido, diminuindo a necessidade dele de provar essa autonomia através da ingratidão. E por fim, o passo mais difícil, liberte-se da necessidade da validação externa. O seu valor como pai ou mãe não está na boca do seu filho, mas na sua consciência e no seu coração. Você sabe o que fez, o quanto amou e o quanto se sacrificou. Se a gratidão verbal nunca vier, isso não anula o seu esforço e não diminui o amor que você dedicou. Permita que a recompensa seja a sua própria paz de espírito, o conhecimento interno de que você fez o seu melhor com as ferramentas que tinha. A gratidão, na vida adulta, se manifesta de maneiras complexas e muitas vezes silenciosas. Ela se revela na força do seu filho para enfrentar a vida, na sua capacidade de amar a própria família e na frequência com que ele simplesmente aparece. Olhe para o seu filho não com o olhar do que falta, a palavra obrigado, mas com o olhar da abundância, a vida que ele tem. O amor que você deu é uma força que se propaga, e você não pode controlar a forma como essa força se manifesta de volta para você. O seu trabalho como pai ou mãe não é produzir gratidão verbal, mas sim produzir adultos resilientes e amorosos, ainda que imperfeitos. Aceite que o seu filho ama em sua própria linguagem, e essa linguagem pode não incluir as palavras exatas que você espera. Quando você se liberta da expectativa, você se liberta da dor, e o amor, sem o peso da dívida, pode finalmente fluir de forma genuína e incondicional entre vocês. Abrace a imperfeição da relação e celebre o fato de que, no final das contas, você criou um ser humano que está vivendo a sua própria vida. E isso, por si só, é a maior das gratidões.